Morreu o antigo deputado e advogado Rui Afonso. Rodrigo Brum, no Fórum Macau. Judiciário investiga incêndio no Grand Lisboa Palace. Boa noite. Morreu em Portugal o advogado e antigo deputado de Macau, Rui Afonso, vítima de doença prolongada. Arnaldo Gonçalves, presidente do Fórum Luso-Asiático, disse por meio de comunicado que Rui Afonso vai ser recordado como uma das grandes figuras da comunidade portuguesa em Macau. Faleceu aos 70 anos em Portugal, vítima de doença prolongada. O advogado Rui Afonso destacou-se como causídico e pelo papel que desempenhou no período de transição de Macau para a administração chinesa. O governo da região administrativa especial reconheceu-lhe o valor e atribuiu-lhe uma medalha de mérito profissional em 2006. Rui Afonso chegou a Macau em 1983 para trabalhar para o governo do território. Foi assessor da secretária adjunta Adelina Sá Carvalho, que detinha a pasta da Justiça, e meses depois era diretor dos Serviços de Administração e Função Pública, corria o mandato do governador Almeida e Costa. Rui Afonso fez a reforma dos SAFP e preparou o processo de localização de quadros da administração. Em 1985, começou a exercer advocacia no território. Tem a cédula número 23 da Associação dos Advogados. Rui Afonso foi deputado, nomeado durante 13 anos, até 1997. O advogado também esteve envolvido nos trabalhos relacionados com a Lei Fundamental de Macau. Foi membro do Conselho Consultivo da Lei Básica, cujo objetivo era recolher a opinião dos residentes enquanto o documento era redigido. Fez também parte do Conselho Superior de Justiça desde 1992 até à transferência de administração e foi vice-presidente do Conselho Consultivo da Reforma Jurídica. Arnaldo Gonçalves, presidente do Fórum Luso-Asiático, de que Rui Afonso era membro, considerou que o advogado foi uma presença marcante no período de transição, pelo conhecimento profundo que tinha dos mecanismos da declaração conjunta e foi uma voz livre e presente perante as dificuldades com que se confrontou a administração portuguesa de Macau nos últimos 10 anos. Será recordado, salientou Gonçalves, como uma das grandes figuras da comunidade portuguesa em Macau. Connosco em estúdio temos Sérgio de Almeida Correia, amigo de Rui Afonso e colega de profissão e escritório. Muito boa noite e desde já bem-vindo ao Telejornal. Muito obrigado. Eu pedi-lhe para voltarmos ao início da carreira de Rui Afonso em Macau. Vimos aqui, foi recordada toda a carreira de Rui Afonso aqui em Macau, não só no papel de advogado, mas também de deputado e, primeiramente, como diretor do SAFP. Eu começava por aí. Foi um cargo que ocupou logo nos primeiros anos da década de 80, foi, aliás, se não o primeiro, logo um dos primeiros a ocupar este cargo, e teve um papel importante na formação dos PEPs. Eu pedia-lhe que me explicasse o que é que são exatamente os PEPs e qual é que foi a importância disto para a transição administrativa e para a RAEM. Bom, no início dos anos 80, mandato do governador Almeida e Costa, o Dr. Rui Afonso foi a pessoa escalada para iniciar a reforma da administração pública de Macau. O território de Macau, nessa altura, era um território extremamente carente de quadros qualificados e quadros bilíngues, que falassem português e chinês. A maior parte da administração só falava português e com gente pouco qualificada. O governador Almeida e Costa, um dos méritos que teve foi de trazer para Macau gente qualificada, gente recém-licenciada, com poucos anos de experiência profissional e, portanto, cheia de vontade de fazer coisas novas e coisas bem feitas em Macau. Exatamente para ajudar no nascimento da RAEM. Exato, porque, entretanto, a partir de 1979, iniciaram-se os contactos diplomáticos entre Portugal e a China. O processo de Hong Kong também entrou em andamento.
e em Macau toda a gente sabia que mais tarde ou mais cedo teria de ser encontrada uma solução com a República Popular da China relativamente à questão da transferência da administração. A questão da soberania nunca se colocou, uma vez que a China sempre considerou Macau como território fazendo parte do seu Estado. Nesta questão de ajudar a formar quadros bilíngues, eu voltava aqui também ao papel enquanto gerador de consensos, enquanto bom negociador, porque de facto é visto como uma pessoa que fazia a ponte de ligação entre a comunidade portuguesa e chinesa. Sim, o Dr. Rui Afonso foi uma das pessoas que durante toda a década de 80 e 90 e já depois disso, já durante o período da RAM, foi sempre um construtor de pontes. A sua própria maneira de ser, a sua própria personalidade, que era uma pessoa particularmente afável no trato, extremamente educada e bem preparada, tornava mais fáceis as relações pessoais. Portanto, era um indivíduo muito estimado por parte quer da comunidade chinesa, quer da comunidade macaense, quer da comunidade portuguesa. E ele levou essa característica também para o papel de deputado já na Assembleia? Foi fundamental na Assembleia Legislativa. Eu não serei a pessoa indicada para falar do seu trabalho dentro da Assembleia, uma vez que nunca fui deputado nem assessor da Assembleia Legislativa. Mas sabe que ajudou a construir muito boa legislação. Sei, porque ele foi fundamental na reforma de muita da legislação e na introdução de nova legislação, nomeadamente, que o território de Macau estava carecido. Olha, a primeira coisa que eu me recordo foi, após a dissolução da Assembleia Legislativa em 1984, por decisão do general Ramalho Yanes, quando é necessária fazer a reforma eleitoral de Macau. O sufrágio em Macau era extremamente restrito, só votavam portugueses praticamente e só havia deputados portugueses e, portanto, a primeira coisa que era necessário fazer era alargar o sufrágio. E, portanto, a reforma do sufrágio, a extensão do direito de voto a portugueses, chineses e estrangeiros residentes aqui residentes, indistintamente, foi o que abriu a porta à participação em massa da população de Macau nos assuntos que lhe dizem diretamente respeito. Se hoje em dia temos campanhas eleitorais animadas e a suscitarem preocupação por parte do poder, isso deve-se exatamente ao aumento da participação, ao alargamento da participação que foi promovido por algumas pessoas, entre elas e incontornavelmente o Dr. Rui Afonso. E nesse papel teve também um papel incontornável na questão de criar, por exemplo, uma lei de imprensa e de criar outras leis que permitem direitos como o direito à manifestação, o direito à petição e outras questões. Exato, isso aí, o papel dele dentro da Assembleia, a questão dos direitos e liberdades dos cidadãos de Macau para ele era um ponto fulcral. O objetivo dele era criar as bases da futura autonomia de Macau, porque ele sabia que Macau sem autonomia não iria sobreviver dentro da República Popular da China. E, portanto, ele quis deixar em Macau um sistema jurídico e judiciário de vanguarda. E, portanto, ele teve intervenção e teve um papel destacadíssimo, por exemplo, na reforma da legislação penal, em muita da legislação penal avulsa que foi saindo, legislação que ele quis sempre que estivesse de acordo com os princípios fundamentais do Código Penal de Macau, do novo Código Penal de Macau, e, portanto, ele teve intervenção numa série de áreas, desde os ilícitos relativamente às corridas os ilícitos penais relativamente às corridas de animais, associações criminosas, ilícitos relativos às drogas, situação laboral de Macau, habitação, reforma do Código Comercial das sociedades comerciais, onde acompanhou o Dr. José António Pinto Ribeiro na altura que ele cá esteve, o exercício do direito de petição, tanto que já referiu. Portanto, é um nunca mais acabar de matérias em que ele esteve envolvido durante os anos em que foi deputado e de facto, um trabalho de uma magnitude, um trabalho extensíssimo. E por ter sido provavelmente tão ativo nesta matéria e noutras, foi também nomeado para a Comissão Consultiva para a Lei Básica da RAM. Por isto tudo que já descreveu, é sem dúvida uma grande figura, como dizia Arnaldo Gonçalves, uma grande figura da comunidade portuguesa em Macau.
É evidente que sim. O Dr. Rui Afonso esteve em todos os momentos-chave da reforma da administração, da reforma legislativa de Macau e da transição de Macau. Convém recordar que em 1987, quando é assinada a Declaração Conjunta Luso-Chinesa em Pequim, o Dr. Rui Afonso foi a Pequim a convite da parte chinesa. Isso diz bem do respeito e da consideração que os chineses tinham pela figura do Dr. Rui Afonso. O Dr. Rui Afonso era uma pessoa dentro da Assembleia com uma postura extremamente correta. Ele não levava a sua vida de advogado para dentro da Assembleia e, portanto, não estava dentro da Assembleia a tentar aprovar leis que facilitassem a vida aos seus clientes. Como é que ele via nos dias de hoje a Assembleia menos interventiva em matéria de produção de legislação? Olha, eu confesso que nos últimos 2, 3 anos tive a oportunidade de, como felizmente tive muitas vezes, trocar muitas impressões com o Dr. Rui Afonso relativamente ao funcionamento atual da Assembleia Legislativa. E aquilo que se verifica é que a Assembleia Legislativa veio a perder autonomia. E veio a perder a autonomia por várias razões. Ela própria se foi aos poucos desqualificando no trabalho que foi realizando. E a qualidade dos deputados que existiam na Assembleia Legislativa em Macau, nos anos em que o Dr. Rui Afonso lá esteve, eu não quero ser deselegante, mas de um calibre bem superior àqueles que atualmente lá estão, à maioria daqueles que atualmente lá estão. Sérgio de Almeida Correia, muito obrigada pela presença no Telejornal. O resto de uma boa noite. Foi um prazer. Rodrigo Brum foi nomeado secretário-geral adjunto do Fórum Macau. É uma notícia avançada à TDM, Canal Macau. Rodrigo Brum viveu e trabalhou no território. Foi chefe de gabinete de Vítor Pessoa, secretário adjunto para a Economia e Finanças do governo de Rocha Vieira. O secretariado permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa tem 3 secretários-gerais adjuntos. Um deles é indicado pelos países de língua portuguesa a título rotativo. Neste momento, o cargo é assumido por Manuel Vicente, de Moçambique. Agora é a vez de Portugal indicar um secretário-geral adjunto. Fontes oficiais contactadas pela TDM Canal Macau não confirmam para já a notícia. O chefe do Executivo violou o princípio da igualdade no processo de recuperação de terrenos não aproveitados. É o que entende o advogado João Miguel Barros em declarações ao programa Rádio Macau, entrevista da TDM Rádio Macau. O advogado diz que Chui não foi isento porque deu oportunidades a apenas alguns concessionários. Quanto a mim, pelos papéis que eu vi na altura, ele não foi propriamente muito isento no modo como deu oportunidades a uns em detrimento dos outros, porque se ele deu oportunidades com base na violação do princípio da boa-fé e das crises a 2 ou 3 pessoas, devia aplicar o mesmo critério a toda a gente. E, portanto, não o fez. A única coisa que eu acho estranha é que o chefe do Executivo é o mesmo. É agora com este secretário como era com o anterior. E estas lógicas quase de desresponsabilização de quem está no topo da pirâmide é que me causa também alguma estranheza. Ainda ao programa Rádio Macau Entrevista, João Miguel Barros lamentou o excesso de autoritarismo dos juízes, a quem chama mesmo de ditadores, especialmente àqueles que presidem a julgamentos de primeira instância. A entrevista a João Miguel Barros volta a ir para o ar na segunda-feira, às 10h30 da manhã, e pode já ser ouvida na página online da TDM Rádio Macau. A Polícia Judiciária está a investigar um incêndio que ontem, ao final da tarde, deflagrou no Grande Lisboa Palace, em construção no Cotai. Os bombeiros suspeitam de mão criminosa por detrás deste incêndio, razão pela qual chamaram a PJ ao local. Bombeiros que se queixaram de falta de água. O 14º andar do futuro Gran Lisboa Palace do Cotai foi ontem palco de incêndio. O alerta foi dado às 7 da tarde e o edifício foi evacuado. Na obra estavam perto de 520 trabalhadores. O Departamento de Bombeiros das Ilhas, que respondeu à emergência com 4 equipas e mais de 50 efetivos, levou 2 horas a extinguir o fogo e apontou o dedo à falta de água no local. 火場嘅面積咧係大約係300平方。由於現場嗰度我已經講咗啦，就係嗰個唔夠足夠嘅水源。咁喺嗰個樓層嗰度咧，因為咧就環境比較黑暗啦，缺乏呢個照明嘅。咁喺我哋隊員介入嘅時候咧，由於布滿咗呢個建築材料啦，
會有危險嘅隱患嘅，所以喺我哋嘅救援滅火工作上呢，係無疑會產生一定嘅危險。Não houve vítimas a registar, a causa ainda não foi determinada e o caso está entregue à Polícia Judiciária. Um turista de Taiwan morreu num quarto de hotel. A Polícia Judiciária está a investigar o caso. O homem tinha 50 anos e estava hospedado no Hotel Sands. As autoridades não encontraram ferimentos ou quaisquer indícios de agressão, luta ou crime, mas suspeitam haver uma pequena quantidade de droga no quarto. As autoridades policiais realizaram ontem à noite um raid a bares, salas de karaoke e casinos. Entre as mais de 1000 pessoas interpeladas, 44 acabaram por ser levadas para a esquadra para interrogatório. 44 pessoas foram levadas ontem à noite para a esquadra. Isto depois das forças de segurança terem feito um raid encabeçado por elementos da PJ, da PSP e dos serviços de polícia unitários a casinos, bares e salas de karaoke. Entre os casos levados para interrogatório, 5 apresentaram vistos que já tinham expirado e uma pessoa com menos de 16 anos terá sido encontrada num casino. Um caso que já foi transferido para investigação pela Direção dos Serviços de Inspeção e Coordenação dos Jogos. Alguns dos restantes casos ainda estão sob investigação. 今年嘅打擊嘅目標呢，當中會有黑社會犯罪、毒品嘅犯罪、暴利嘅犯罪、跨境嘅有組織嘅犯罪，同埋就係話其他嘅跨境嘅犯罪，都會納入喺呢個雷霆嘅打擊嘅目標。 Este raid é a mais recente iniciativa relacionada com a Operação Trovoada, que deverá prolongar-se pelos próximos 3 meses. Até ao momento, mais de 1500 polícias já levaram a cabo mais de 80 iniciativas que têm como objetivo o combate aos vários tipos de crime, incluindo atividades de crime organizado e lenocínio. Foi lançada esta tarde em Macau a mais recente obra do engenheiro agrónomo e arquiteto paisagista António Saraiva, Árvores e Grandes Arbustos de Macau. Uma edição Babel que reúne as mais de 230 espécies existentes no território. O engenheiro agrónomo e arquiteto paisagista António Saraiva lançou esta tarde Árvores e Grandes Arbustos de Macau, uma obra trilingue. Mais de 500 páginas com descrição detalhada das mais de 230 espécies existentes em Macau, desenhadas pelas ilustradoras científicas portuguesas Mafalda Paiva e Catarina França, numa edição Babel. Obra que reúne, segundo o autor, conceitos simples que poderiam ser integrados nos currículos escolares. Eu fiz um livro relativamente simples, mas que, em todo caso, fala de coisas que eu verifiquei que as pessoas não sabem. Isso na parte geral do livro. Na parte de conhecimento de árvores, eu acho que isso é uma lacuna do conhecimento, não só em Macau, como até em Portugal ou noutros sítios no mundo, em que os alunos e as pessoas em geral conhecem nomes de realizadores de cinema, futebolistas, isso nem se fala, de cantores, e desconhecem o nome das árvores, mesmo por vezes as mais simples. Ora, sem realizadores de cinema, sem futebolistas, sem cantores, a humanidade poderia existir. Mas sem árvores, o homem não poderia existir sobre a Terra. Portanto, eu acho que o conhecimento das árvores é importante e deveria ser incluído nos currículos. Se é o meu livro ou outro qualquer, isso, enfim, os professores terão liberdade de escolher. Conhecimentos simples que se pretendem mais divulgados para uma maior aproximação do homem à natureza. Sobre o polémico projeto habitacional previsto para Cluane, António Saraiva diz ser contra. O especialista diz ainda faltarem políticas rígidas e bem definidas. Na lei, assim como às vezes até na moral e no urbanismo, é preciso haver umas regras rígidas e bem definidas. Nós vemos, por exemplo,
em Macau, onde são aplicadas as regras mais rígidas e bem definidas, são nas multas de trânsito. No urbanismo, deveriam ser aplicadas regras com a mesma rigidez. Evidentemente, se fazemos um favor ou se concedemos que o terreno de Luanda seja usado por A, atrás dele podem vir B, C ou D. António Saraiva chama ainda a atenção para o desenvolvimento do território e para o equilíbrio ecológico-urbanístico. Deixa também o conselho, é preciso aliviar a pressão imobiliária de Macau, seguindo o exemplo da Universidade de Macau. A Universidade de Macau numa ilha aqui próxima. Dado que Macau hoje está integrado na República Popular da China, pleno direito, não seria muito, acho eu, pedir que uma parte do desenvolvimento de Macau se faça nessas regiões mais próximas e se alivie um bocadinho a pressão sobre a cidade. O Sporting de Macau venceu o Sub-23 para ver mais à frente no Telejornal. Confusão no aeroporto de Orly, em Paris. A polícia matou um atacante e o aeroporto foi evacuado. De acordo com testemunhas, um homem terá atacado uma mulher soldado e terá agarrado a soldado pelo pescoço, tendo-lhe roubado a arma. O homem acabou por ser abatido pelas forças de segurança. As autoridades dizem saber quem é o atacante. Trata-se de um muçulmano radicalizado que de manhã tinha atacado as forças de segurança no norte de Paris. Na sequência do ataque, todos os voos foram suspensos e o aeroporto foi evacuado. Mais de 3.000 passageiros tiveram de sair das instalações. Par le cou, et en même temps il lui tenait le bras, il tenait l'arme de la militaire. D'accord. Et après ? Et après, nous quand on a vu ça, bon, on a bien vu que c'était sérieux, on s'est sauvé qu'on a descendu l'escalier, et après on a entendu 2 coups de feu. Mais ça a été très long avant qu'ils réagissent, parce que je pense que les militaires étaient en alerte, ils auraient dû réagir et puis bloquer tout partout. On a commencé à entendre des coups de feu. Au début on a entendu un bruit, un boom, on s'est tous regardés, on n'a pas compris ce que c'était, on s'est dit non c'est sûrement un truc qui est tombé par terre, quelque chose. Et là on a entendu encore 2, 3, 4 coups de feu jusqu'à 5 là où on s'est dit bon c'est un attentat. Après il y a tous les agents d'escale, tous les chefs, les responsables qui nous ont dit de courir, les policiers ont commencé à arriver. Du coup ça a commencé à être la panique, il y a tout le monde qui a commencé à courir dans l'aéroport, les gens se sont bousculés, il y a même des gens qui sont tombés. O secretário de Estado norte-americano está em Pequim. É a primeira visita de Estado de Rex Tillerson ao país. Tillerson chegou esta manhã à capital. A visita acontece um dia depois da administração Trump ter dado um sério aviso à Coreia do Norte. Washington abriu a possibilidade a uma resposta militar caso Pyongyang ameace a Coreia do Sul. Hoje, Tillerson já se encontrou com o homólogo chinês, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi. Amanhã, Tillerson deve encontrar-se com o presidente Xi Jinping. We look forward to building upon the important and lengthy telephone discussion that occurred between President Trump and President Xi. And we know that there will be many opportunities for us to explore areas of mutual interest, but also to address areas of differences between our two countries. I know there will be a spirit of cooperation in these discussions that you and I will have, and in the discussions that I know to come between our two leaders. Já Donald Trump recebeu Angela Merkel na Casa Branca. O encontro entre os dois chefes de Estado deverá determinar o futuro da aliança transatlântica e ainda o reestruturar da relação entre os Estados Unidos da América e a Alemanha. É o primeiro encontro entre a chanceler alemã e o presidente americano desde que Trump assumiu funções em janeiro. Angela Merkel disse esperar que as conversações sobre o comércio entre a União Europeia e os Estados Unidos possam ser retomadas. Em conferência de imprensa, Merkel foi questionada sobre os planos de Trump de construir um muro na fronteira com o México. A chanceler alemã disse que é preciso ter em mente os refugiados de guerra no combate à imigração ilegal.
Migration, illegale Migration muss natürlich geordnet, gesteuert und die Schlepper müssen gestoppt werden. Aber meine Überzeugung ist, dass wir dies im Blick auf die Flüchtlinge tun müssen, dass wir dies tun müssen, indem wir den Flüchtlingen vor Ort Lebenschancen geben müssen, indem wir den Ländern helfen, die heute oft nicht in der Lage sind oder in denen Bürgerkriege herrschen. Und diese Art des Herangehens, glaube ich, ist die richtige Art. Und darüber tauschen wir uns natürlich auch aus. Aber ich. Thank you. Thank you. O artista chinês Ai Weiwei inaugurou na República Checa uma nova instalação com o objetivo de prestar homenagem aos refugiados que tentam chegar a solo europeu através do mar Mediterrâneo. O também ativista passou grande parte dos últimos 2 anos a refletir sobre uma das maiores crises migratórias da atualidade. É uma homenagem aos refugiados que todos os dias arriscam a travessia do Mediterrâneo para chegar a solo europeu. A nova instalação de Ai Weiwei na Galeria Nacional de Praga, na República Checa, consiste num bote gigante, insuflável, com 70 metros de comprimento e 258 refugiados. O artista e ativista chinês chamou-lhe a lei da viagem. The law can be interpreted the rules or regulations and all those. It really should come out from the journey. The journey should design the law, and as our humans' intelligence and the whole process of our learning or our acceptance or so-called civilization is always benefited from the journey. A instalação foi inspirada numa experiência pessoal que o artista teve na ilha de Lesbos, na Grécia, onde testemunhou a viagem de vários refugiados. Nos últimos 2 anos, Ai Weiwei dedicou-se a várias criações artísticas sobre o tema, com o objetivo de chamar a atenção para o problema. At the beginning, I would say it's like a personal journey for myself, my curiosity, to understand the politics of the global refugee condition. De acordo com um relatório da Unicef, mais de 4.500 pessoas morreram no ano passado ao tentarem atravessar o mar Mediterrâneo. Entre as vítimas estão 700 crianças. Ai Weiwei é um dos maiores nomes do panorama artístico mundial. O artista e ativista terá vários trabalhos expostos em Praga até ao mês de janeiro do próximo ano. E avançamos agora para o desporto. O Sporting venceu o Sub-23 por 1-0 e deu um passo importante na luta pela manutenção na Liga de Elite do Futebol de Macau. O golo foi apontado pelo camaronês Emma Maicon. Jogo de extrema importância para o futuro destas duas equipas na luta pela permanência. Primeiro lance de perigo para os Sub-23. Remate para fora de Bruce Chantre. Aos 15 minutos o Sporting marca o único golo da partida. A jogada que começou do lado direito, depois Emma Maicon a ganhar o ressalto, a entrada da grande área e com o pé esquerdo a bater o guardião, o Assilei. Os pupilos de Nuno Capela fizeram uma excelente primeira parte. Na segunda, sofreram a pressão do seu adversário e com um livre apontado por Chong Hoi-san, com uma excelente defesa de Pedro Lopes. Na sequência deste canto, Sub-23 tem uma soberana oportunidade. De novo, Pedro Lopes a impedir o golo. Sporting estava nesta altura a atuar mais em contra-ataque, mas continuava a criar perigo junto da baliza adversária. E um remate de Emma Maicon, a bola a sair não muito longe da barra. Já hoje ia contar também para a 8ª jornada. O CAI ganhou ao Leixi por 2-1. O Real Madrid joga esta noite em Bilbao, em mais uma jornada da Liga Espanhola. A partida diante do Atlético é, para o treinador Zinedine Zidane, de grande importância para os merengues. Antes de falar do próximo adversário na Liga Espanhola, Zinedine Zidane abordou desde já o tema Bayern de Munique, adversário dos merengues,
nos quartos de final da Liga dos Campeões. Trata-se de uma eliminatória de qualidade para adeptos e jogadores desfrutarem, diz o treinador do Real. No creo que ellos tampoco van a tener miedo. Yo creo que ellos tienen también un buen equipo. Sabemos que es un equipo muy fuerte, que lo están haciendo muy bien y va a ser un partido muy bonito para los aficionados, para los dos equipos y para el mundo del fútbol, nada más. Em termos imediatos, é o Atlético de Bilbao que surge na frente do líder do Campeonato de Espanha, com as dificuldades inerentes principalmente ao facto do Real Madrid atuar fora de casa. Sí que son 3 puntos importantísimos para nosotros. Yo creo que ellos se van a defender igual de bien porque lo están haciendo muy bien. Entonces sabemos que sufrir, vamos a sufrir, pero nosotros estamos trabajando muy bien, tenemos confianza, tenemos personalidad y lo que sí tenemos que poner es todos estos ingredientes, ¿se dice? Sí. Para ganar. O desafio de Bilbao, que não contará com o lesionado Pep, é hoje às 23h15, horário de Macau. Barcelona joga amanhã em Camp Nou, diante do Valência, enquanto que o Atlético de Madrid recebe o Sevilha. A Chapecoense perdeu com o Lanús por 3-1 na segunda ronda da Copa Libertadores da América do Sul. A equipa brasileira esteve a ganhar, mas permitiu a reviravolta aos argentinos. Partida realizada no Arena Condá, em Chapecó. Formação do Chapecoense, que esta temporada se estreia na Copa dos Libertadores da América do Sul, a marcar primeiro na recepção ao Lanús da Argentina. Foi já na segunda parte, aos 50, tento da autoria de Rossi. Grande euforia entre os adeptos da Associação Chapecoense. No entanto, a maior experiência nestas andanças do Lanús acabaria por ser determinante para a reviravolta que começou neste tento da igualdade. 3 minutos depois de ter sofrido o golo, Nicolás Aguirre. Resposta da Chapecoense na sequência do canto. Bola a passar muito perto do poste esquerdo da baliza adversária. Desviada por Douglas Grolli. Aos 66, o árbitro do desafio indicou a marca de grande penalidade. Carga de João Pedro sobre Lautaro Acosta. Penalti seria convertido por José Sante, passando então o Lanús para o comando do placar. Nos últimos minutos, maior assédio por parte dos argentinos valeu o terceiro golo. Desta feita da autoria de Lautaro Acosta. Foi a segunda jornada do grupo 7 da competição. E noutra partida, o Nacional do Uruguai perdeu em casa diante dos venezuelanos do Zulia por 1-0. Assim, a tabela classificativa apresenta a curiosidade das 4 equipas terem os mesmos pontos, 3, uma vez que ganharam um jogo e perderam outro. Já em cima dos 90 e na sequência de um canto, oportunidade para a Chapecoense. Remata ao lado de Nathan Cardoso. Estão encontrados os finalistas do torneio feminino de ténis em Indian Wells. São duas russas, a Vesnina e Kuznetsova, que deixaram pelo caminho a checa Pliskova e a francesa Mladenovic. A primeira meia-final em Indian Wells colocou frente a frente duas jogadoras com baixo ranking em termos de favoritismo para este torneio norte-americano. A russa Elena Vesnina, 14ª, e a francesa Kristina Mladenovic, 28ª cabeça de série. Triunfo da jogadora russa em 2 sets parciais de 6-3 e 6-4. Vesnina teve a ganhar por 5-0 no primeiro set, 5-1 no segundo, permitindo alguma recuperação à sua adversária. No entanto, conseguia a qualificação para a discussão do título nesta prova norte-americana de piso rápido. Isto depois de já ter afastado no trajeto para a final a alemã Angelique Kerber
e Venus Williams, dos Estados Unidos. Vesnina encontrará pela frente, na partida de hoje, a sua compatriota Svetlana Kuznetsova, uma veterana, 8ª cabeça de série, a que eliminou a checa Karolina Pliskova num jogo extremamente equilibrado, só resolvido nos tie-breaks. Primeiro set 7-5, segundo 7-2 para Svetlana Kuznetsova, que fez assim valer toda a sua experiência. E, no entanto, um ponto para Pliskova. E já no derradeiro serviço, Svetlana Kuznetsova, que fechava a partida em Indian Wells, depois de 2 lances complicados, em que salvou o ponto, terminando com excelente amorti. E a resposta para fora, a de Pliskova. E vamos agora espreitar a previsão do estado do tempo para amanhã. O céu vai estar muito nublado, com dispersos períodos de chuva. A temperatura vai rondar os 17 e os 20 graus Celsius. Fique também com as temperaturas que se vão fazer sentir noutras cidades. E foram as notícias que marcaram a atualidade. Assim desejo-lhe uma boa noite e continuação de bom fim de semana. Até amanhã.